sujeito chamado Dan Ariely, né? Ele estuda muito sobre honestidade, desonestidade, e ele tem alguns estudos interessantes. E um estudo muito interessante, ele é sobre pequenos robozinhos que ele decide chegar para a pessoa e falar assim, olha, você quer ganhar um dinheiro montando robozinho, montando Lego? Né? A pessoa, quero. Né? Só que você vai ganhar primeiro $3. Você tem um outro, mas você vai ganhar $2,80. Você tem um outro, mas você vai ganhar $2,40. Tudo bem? Então, cada robozinho que a pessoa montava, ele pegava e pagava a pessoa um tanto. E ele dividia em 2 grupos. Olha que curioso. O primeiro grupo, ele pega o robozinho montado, paga a pessoa e coloca numa caixa, avisando a pessoa, olha, depois isso daí vai ser desmontado para a próxima pessoa. Tudo bem? Para o segundo grupo de pessoas, ele pega o robô, do jeito que a pessoa terminou de montar, ele paga, ele desmonta o robô na frente da pessoa, enquanto ela monta o outro. Quando ela termina de montar o outro, ele entrega as peças do que ela acabou de montar e ele acabou de desmontar e pega o que ela montou e começa a desmontar. O que ele conta? Quantas pessoas conseguem continuar nisso? Com o incentivo do dinheiro. A média, quando a pessoa paga, mas não desmonta o robô, entre 11 e 13 pessoas. Quando o robô ele é desmontado na frente dela, como se fosse uma reciclagem, então, imagina, você montou um robozinho, eu peguei e já desmontei, você está terminando de montar outro, eu te entrego as peças do que eu acabei de desmontar, eu já desmonto o que você acabou de montar. Entre 5 e 7. Vai diminuindo. Mesmo que você pague o mesmo dinheiro, as pessoas não concordam. As pessoas elas desistem antes. Por quê? Porque ela começa a ter a sensação de que o trabalho dela não vai para frente. Isso para a gente é uma grande lição. E a lição é, será que você está olhando para o lado que você reconhece o sucesso do seu trabalho? Qual que é o sucesso do seu trabalho? Você imagina qual que é o sucesso do meu trabalho, por exemplo? Como médico, o que você acha? Ajudar pessoas? Vamos elaborar mais isso. É ajudar pessoas, mas isso é todo trabalho, né? Quem trabalha em serviço é o trabalho de ajudar pessoas. O cara que instala a tua TV a cabo, ele vai ajudar pessoas, né? A pessoa o Ismael faz a parte de limpeza do prédio lá que eu moro, ele ajuda pessoas, como não? Né? Vamos elaborar mais um pouquinho. O que é a coisa mais importante na vida de um médico quando ele trabalha? O que é o sucesso do médico? Trazer prosperidade para a vida da pessoa. Você está sendo muito aberto, eu quero que você feche um pouco mais. Estou pensando aqui, vamos lá. Pode, mas take your time, vai na boa. Energia, prosperidade. Como que o médico atua na vida da pessoa? Dando os caminhos. Eu acho que você está pensando como uma indicação clínica na medicina esportiva, mas né, o que a profissão medicina faz? Trata as pessoas, Trata certo? as pessoas. Então, o que é a experiência máxima para o médico? Quando você trata uma pessoa, você quer que ela fique curada? Perfeito, mas ela curada por si só e simplesmente, você vê ela curada e está tudo bem? O que você quer? Ou o que você gostaria? O que te faria feliz? Poxa, se ela fosse curada através do seu conhecimento. Mais que isso. Se ela fosse curada e reconhecesse o seu trabalho. O que é a coisa que a gente mais gostaria, na minha opinião? Que uma pessoa que nós trouxemos a oportunidade de cura, porque entenda, o médico não cura, ele traz a oportunidade de cura. Sim, sim. Tá? Mas que a pessoa que nós trouxemos a oportunidade de cura pudesse ela mesma ser grata por aquilo que a gente fez. Tá, faz sentido, entendi. Por quê? De repente, a pessoa, sei lá, você cuidou muito bem daquela pessoa, uma pessoa oncológica, a gente atende isso no consultório, e infelizmente a pessoa faleceu. Cara, a família vai ser grata a você. Você reconhece essa gratidão, mas é o que você gostaria? Com certeza não. Porque para você, você perdeu a pessoa. Perdeu a pessoa. Poxa, mesmo que às vezes não tava, poxa, às vezes acontece, né? Você não pode salvar a pessoa, sei lá, a pessoa tá com um problema grave, a pessoa falece, mas fica com esse sentimento dentro de você, né? Falar, poxa, perdi a pessoa, não consegui salvar ela, não consegui ajudar ela, entendeu? E vou te falar uma coisa, a gente infelizmente esquece das pessoas que a gente conseguiu ter um desfecho bom. Por mais que aquilo acalente nossa alma e ajude a gente a seguir adiante, mas a gente não esquece nenhum fracasso. Ainda que esse fracasso não nos pertença, a gente abraça isso para
como se aquilo fosse algo Marca que... mais, né? Marca mais, né? Marca mais porque é uma tendência, né? A gente se sentir responsável por, né? Então, essas coisas são muito difíceis e tem um nível de variação entre as pessoas que também existe, né? Tem médicos que... médicos e médicos, né? As pessoas, elas têm formas de observar isso de forma diferente, né? A gente tem, e isso não desmerece ninguém, né? Mas quando a gente fala naquilo que é o médico que atuante, né? O médico que vai, né, tratar de pessoa, né? É isso que acontece. Quando você pega, por exemplo, um médico que é um administrador hospitalar, né? Ele é responsável pelo paciente? Não, ele é responsável pela equipe médica. Equipe médica, por tudo. Então, ele é responsável para que as pessoas que sejam os médicos que atendem outras pessoas que precisam dos médicos tenham uma vida boa. Como você trata alguém se a tua vida está ruim? Faz sentido. Como que você vai prestar atenção no que a pessoa está falando para você se você sua vida tá não pior. tem... Exatamente. Faz sentido. Como que você cria empatia para uma pessoa que você olha para ela e fala assim, cara, esse cara não sabe o que é problema. Então, um gestor médico, e por isso que a gente faz sempre questão que na gestão médica e que na profissão médica sejam médicos que ocupem os quadros de gestão. Claro, médicos que tenham orientação e formação para isso, né? Que tenham formação de administração, porque isso se desenvolve, mas médico também, né? Para o cara entender o que ele está tratando. Né? Porque existe a necessidade, né, de um gestor, de um administrador, né, puramente gestor, né, ele ter uma empatia pelo paciente, porque por mais que as pessoas elas tentem, não, ele é cliente, ele pode ser cliente da clínica, mas ele é seu paciente. Ele não chama a clínica quando ele está com problema, ele chama você. Então, quando existe essa relação médico-paciente, né, porque é isso que a gente vê, é isso que existe, né, é outro nível de comprometimento. E um médico, ele entende muito bem esse nível de comprometimento. Às vezes, um gestor não. Né? Então, eu, pelo menos, gosto de ver médicos em posição de gestor. E tem caras brilhantes. Né? Então, eu tenho a oportunidade de conhecer o Fernando Sogaiar, por exemplo, da Redditor. É um cara sensacional. Né? Alexandre Teruya, do Hospital Moriá. Né? É um cara sensacional. Então, essas pessoas são pessoas sensacionais e que estão absolutamente adequadas ao cargo que elas ocupam. Né? E que, além de médicos, né? O Fernando Sogaiar, ele é pneumologista, o Alexandre Teruya é anestesista, né? Eles são gestores. Quer dizer, a coisa está funcionando. E aí a pergunta que às vezes eu faço para as pessoas que elas... Às vezes a gente conversa isso, né? Porque a pessoa olha para você e ela olha estigmas em você, né? Ela olha o carro que você dirige, ela olha o relógio que você usa, ela olha o telefone que você pessoa, fala. olha. É inevitável. Totalmente. Né? É uma questão de marca. E assim, sendo muito sincero, a marca é para você? Quando você compra uma camisa de marca, a marca é para você? Não, é para os outros. Exatamente. Para os outros. Porque você sabe a marca da camisa que você comprou. Para que você tem que ter ela estampada? Então as pessoas olham isso. E quando as pessoas olham isso, elas te julgam. E quando elas te julgam, elas têm curiosidade. Elas também querem saber. E esses assuntos, eles são conversados. E quando eu converso com a pessoa, porque às vezes, né, cai nisso, ela fala, mas você conseguiu... eu vejo em você uma pessoa que foi bem sucedida na profissão, o que você tem a falar para mim? A primeira coisa que eu pergunto é, aquilo que você faz é o objetivo do seu desejo, é o objetivo da sua paixão, é o objetivo das coisas que você gosta? Né? Claro, a gente tem que entender uma coisa importante. Né? Quando alguém pergunta para você, você conseguiu descobrir a sua paixão na vida? Né? Isso é uma coisa que só 20% das pessoas são capazes de fazer. Isso é um cara chamado Adam Grant, que é um psicólogo, né? E ele fala isso. Só 20% das pessoas têm uma paixão única. Né? O resto, né, gosta de, sei lá, comer macarrão e gosta de picadinho de carne. Né? Come um pastel, mas também toma um whey protein. Nesse caso, né? A paixão seria o quê? Seria aquilo que gera para você o que a gente chama de burning question. Né? O que você mais gosta na vida? O que você quer fazer? Eu sou dentro desses 20%. Né? Eu sempre quis fazer medicina e sempre, por mais que eu tivesse curiosidade por outras profissões, né, medicina para mim era uma coisa que era a minha personificação. Era mais que uma profissão, era o que eu gostaria de ser.
né? Não era uma coisa que eu gostaria de executar e operar, né? Como operador profissional, né? Operar uma profissão. Era no sentido que eu gostaria de ser. É mais do que isso, né? Mas 80% das pessoas do mundo, elas não têm essa paixão única. E uma coisa importante, quando você olha para as pessoas, né? E aí tem um cara que chama Bill Burnett, que é um estudioso de Stanford, né? Ele trabalha com uma coisa chamada Life Designing, né? Ele fala que quando você pergunta para as pessoas quantas vidas elas imaginam que elas poderiam ter diferentes, você sabe qual é a média Qual que é? de futuros que as pessoas enxergam para si próprios? 7,5 vidas diferentes. Elas se imaginam Caramba, em 7 situações diferentes sendo bem-sucedidas. Isso é um grande problema, por quê? Porque quando a pessoa está infeliz e insatisfeita, ela acredita que a razão da insatisfação dela é porque ela não viveu aquilo que ela não fez. E, na verdade, a insatisfação dela é porque ela não está fazendo direito aquilo que ela escolheu. Faz sentido. Faz sentido. Ah, eu fiz educação física, por exemplo. Pô, mas essa profissão... Tudo bem, mas você deu aula. Você teve um aluno? Você teve 2? Você teve 5? Você precisou chamar um colega seu para você distribuir esses alunos e você ajustar? Colocou seu coração naquilo? Mais do que colocar seu coração, colocou sua atenção. O coração, ele já está aquilo. Se você escolheu ser profissional de educação física, por exemplo, o teu coração já está ali. Mas você colocou sua atenção naquilo. Você já teve uma procura que justificasse você, além desse colega, chamar outro e falar assim, olha, vamos juntar nós 3 aqui, vamos fazer uma turma de personagens para a gente se ajudar? Aí o dia que um não puder, o outro vai, mas vamos atender, vamos fazer como se fosse uma confraria e vamos tocar isso, né? Será que você... Porque, meu sonho é ter uma academia. Cara, se você não conseguiu trabalhar com outro personal do seu lado, Você vai o que gerenciar... você vai gerenciar 20, 30, 40? Como? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Né? Se você nunca atendeu um paciente, o que você vai fazer querendo ter um hospital? E tem isso. Né? Existem algumas clínicas em São Paulo que o pessoal tem que nem fazenda para dar dinheiro. O problema é que nesses locais, né, o paciente não é tratado como paciente, ele é tratado como um cliente. No começo ele até acha interessante. Lugar bonito, não sei o quê. Mas quando ele gasta pela segunda vez 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais para tratar a doença nenhuma, aí ele falou, pera lá, alguma coisa está acontecendo. E, eventualmente, o que as pessoas que fazem isso, elas não entendem, né? Porque para muita gente isso é empreendedorismo médico, e não é. Empreendedorismo médico é o capital mental que você consegue criar, né? É isso que é empreendedorismo médico. Não é quanto de dinheiro você arranca do seu paciente. Isso é extremamente discutível, né? Mas, eventualmente, essa pessoa tem um problema. E ela passa num médico que enxerga dessa forma. E o médico não vai criticar quem faz isso. Só que só o jeito dele agir direito, o paciente já entende quem é médico e quem é negociante. E aí gera um grande problema. Sim, verdade. Você gera uma quebra de confiança e, sabe, é a história que minha avó falava, né? Você pode enganar muita gente em pouco tempo. Pouca gente, muito tempo. Mas você não engana todo mundo o tempo todo. Então, quando as pessoas elas falam de moda, Léo, na verdade, o que elas estão falando é da nova estilo de enganar. Por quê? Porque aquilo que é bom não sai de moda. Aquilo que presta não sai de moda. Eu vou envelhecer, eu vou fazer isso. Cara, a Sofia Loren envelheceu. Ela era a mulher mais bonita do mundo. Continuou sendo a mulher mais bonita do mundo. Envelheceu. E continuou trabalhando, e continuou fazendo, e continuou referência. Quantas mulheres lindíssimas, elas apareceram na mídia e sumiram menos de um ano depois? Muitas pessoas. Que você nem lembra. Homens e mulheres. Exatamente. Você nem lembra. De reality shows, oriundos de reality shows, oriundos de programas de entrevistas, pessoas que de repente, nossa, isso é legal, aquela música estourou no carnaval. Julho, ninguém sabe quem é a pessoa. Ninguém sabe quem é. Durou até julho. O famoso, a gente falava no interior, voo de galinha, né? Aí cai no chão. Fogo de palha. E assim, eu acho que é o tipo de escolha que a pessoa tem que fazer, né? E que ela tem que ter o que é a noção do que é isso, né? Tem um cara que ganhou um Nobel trabalhando com isso, que é um cara chamado James Heckman, né? A nossa capacidade de tomada de decisão assim, ela é muito tardia. Quando você compara um homem de 20 com um homem de 40 com um homem de 60, no que o James Heckman ele chama de consciousness, né? Que seria o nível de consciência, o quanto você consegue perceber a situação que você está envolvido,
né? Então, você está num jogo de futebol, eu tenho que chutar a bola e tenho que chutar no gol. Você está num jogo de basquete, eu tenho que bater a bola com a mão e lançar para a rede. Agora, imagina, se você não tem consciência onde você está, o que você está fazendo, você vai querer bater a bola de futebol e chutar a bola de basquete. E tem gente que faz assim na vida. E muita gente faz assim nos negócios. A verdade é essa. Totalmente, bastante. Então, James Heckman de novo. Quando a gente volta para o James Heckman e ele mostra para a gente que existe uma diferença de nível de consciência entre o cara de 20, de 40 e o de 60, né? É um salto. O cara de 40 tem 12 vezes mais consciência que o cara de 20. O cara de 60 tem 5 vezes mais consciência do que o cara de 40. Ou seja, o cara de 60 ele tem 60 vezes mais noção de percepção de lugar, ambiente, pessoa. Experiência também, né? E aí o que o cara de 20 fala? Ah, ele é cringe. Ah, ele é velho. Ah, ele não sabe nada. Ah, ele está desconectado do tempo. Cara, eu acho que a grande lição, assim, o sujeito que é mais velho, ele já passou pelo que você está passando. Só estava numa roupa diferente, com aparelhos diferentes. Tecnologia diferente. Com tecnologia diferente, mas são ele seres sabe, humanos. mas ele sabe como que passa aquilo. Ele sabe como é que você passa E por faz aquilo, sentido você sabe mesmo, como cara. atravessa. Faz Então, sentido mesmo. E é essa condição que a gente vê, né, porque também o nível de consciência, ainda segundo James Heckman, ele tem relação com o nível de escolaridade. Como que funciona isso? Ele fez um estudo sobre o cara que terminava o college, vamos chamar como se fosse o colegial do Brasil, tá? Ensino médio, basicamente. Por exemplo, né, não é isso, mas vamos usar dessa forma. Seria como se o cara tivesse feito o ensino médio, o cara que não terminou o ensino médio e o cara que fez supletivo. E o que ele descobriu? Que o sujeito que terminou o ensino médio, ele tem taxas mais altas de sobrevivência no emprego, de duração no casamento, menor índice de uso de tabaco, menor índice de violência, encarceramento. E quando você pega o sujeito que não terminou o ensino médio e que fez o supletivo, eles são basicamente iguais. Ah, mas o cara que fez supletivo, ele fez a prova, ele pode ir para o ensino superior. Então, mas ele fez uma prova, ele não passou no processo de aprendizado. Tem muita diferença, cara, isso é verdade. Você ficar sentado 3 anos a mais, com a bunda na cadeira estudando, hoje 4, né? Você ficar 4 anos a mais, sentado na bunda na cadeira estudando, é muito diferente de você fazer uma prova e falar, olha, tem aptidão para. E isso define as pessoas. E eu falo para os meus estudantes, o pessoal da mentoria, né, do método Muse, né, eu falo para os meus alunos quando eu vou dar palestra em faculdade, aula em faculdade, falo, gente, HCC, hora de bumbum na cadeira. HCC, essa é boa, essa é boa. Essa é boa. C de bumbum, né? Então, enquanto você tiver isso, cara, você está seguro. Se sua bunda não está quadrada de ficar na cadeira, você está correndo risco. Porque ela está na janela ventando e vai ter alguma coisa para fazer uma visita ali. Então, fique esperto, né? O segredo é esse, não tem muito o que decidir, né?